uma ótima noite para todos nós, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo a espiritualidade amiga, nossos amigos espirituais, agradecendo essa casa, Grupo Espírita Luzeiros do Mestre, que nos abre a porta, nos recebe todos os domingos aqui às 18 horas, para a gente estar falando do Evangelho, falando das boas novas, falando de amor, de fraternidade, de paz, de luz. Hoje o nosso tema é Saúde e Evangelho. Nós vamos estar conversando com o Luiz Sérgio Teixeira Lopes. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez, queria agradecer essa oportunidade que você está nos oferecendo para discutir um tema tão fascinante, tão atual, que é Evangelho e Saúde, né? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, né, essa doutrina maravilhosa, a gente está compartilhando aqui, aprendendo mais com nossos amigos aqui. A gente agradece o seu carinho com a gente. Livro Fonte Viva na mão, né? Evangelho na mão, copo de água, sempre legal. E o mais importante de tudo, família reunida. É hora da gente fazer o Evangelho, fazer o nosso culto do Evangelho no lar, para convidar Jesus, a espiritualidade amiga, a adentrar nosso lar, apaziguar nossos ânimos, apaziguar nossa família, né? Para que a gente possa receber esse apoio, as energias para mais uma semana pela frente aí. Então vamos iniciando o nosso programa, agradecendo a Deus, a Jesus, e eu peço ao nosso irmão, nosso convidado, Luiz Sérgio, lê a nossa página para a gente, por gentileza, e um comentário. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, obra de Francisco Cândido Xavier, lição 76, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Disse Paulo em Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhece direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando-o é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo lugar, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influenciam na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Muito interessante essa introdução, porque o tema da noite fala sobre Evangelho e Saúde,
E hoje vamos ter condição de abordar que tudo nasce do espírito, tudo nasce do pensamento. E aqui ele fala que nós precisamos estar muito atento ao que pensamos. O princípio inteligente produz o pensamento, e este pensamento leva a um sentimento que leva a uma atitude. Então as atitudes são consequências do que pensamos. Então no processo evolutivo é muito importante cuidar dele. É através do pensamento, por exemplo, que resistimos ao mal. É através do pensamento que usamos o livre-arbítrio, que é o juízo livre. É o poder de escolha. E as nossas escolhas têm consequências. Porque se eu uso o meu livre-arbítrio para um caminho que não seja o do bem, eu também tenho restrição de liberdade. Então o texto ele aborda exatamente essa importância, que é o pensamento, o grande fermento espiritual. Começa tudo por aí. Isso aí. Pensamento. Aquele ditado, diga-me com quem andas que eu direi quem és. O que pensas, o que sentes, né? Dirá quem são suas companhias. Perfeito. Atraímos, né, as companhias pelo pensamento. Perfeito. Gosto, afinidade. Então tudo começa pelo pensamento. O Buda trabalhava muito o pensamento, né, o budista. No Evangelho, no capítulo 7, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, nós estamos no item 3, quem quer que se eleve será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse, eu vos digo em verdade que, se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus. Muita gente pensa a questão confunde, né? Essa questão da deixar e vir as minhas crianças, são as crianças, o reino dos céus é das crianças. A criança espiritual, a humildade que Jesus coloca, né? Essa inocência, a purificação da criança, não a criança, né? Porque ali pode ter uma criança, mas um espírito milenar. Com certeza. A gente sempre fala que a humildade é, na verdade, o grande esteio da palavra de Jesus, né? Existe uma palavra que eu gosto muito, estava até comentando com uma amiga hoje cedo, as nossas dificuldades nas casas espíritas estão muitas das vezes relacionadas ao nosso ego. E o ego é aquele sentimento que existe quando a humildade inexiste. E quantas das vezes, para servir o Cristo, como ele mesmo disse, né? Se vós quiserdes ser reconhecido como meus discípulos, esqueçai de vós. Mata o ego, seja humilde, carregue a sua cruz sem reclamar. É isso aí. Negue a si mesmo e carregue a sua cruz. Permanecei na minha palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa fantástica isso, né? Como é difícil a gente ser humilde, né? É a pessoa mais humilde, no ser mais humilde que passou, quanta humildade. Por isso que ele dizia que os humildes herdarão o reino dos céus, né? O simples. Um grande exemplo, né? O simples. Viveu a humildade, foi humilde, viveu a humildade, era a humildade em pessoa. Bacana. Fantástico. Vamos então, nesse momento, fazer a nossa vibração. Hora da gente levar o pensamento a Deus, nosso Pai, esse Jesus, esse irmão maior que veio nos exemplificar a humildade, o amor, a abnegação. Vamos agradecer pela vida, vamos agradecer por mais esse dia, estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho.
Vamos elevar o pensamento agora, mentalizar nosso lar. É a hora da gente pedir pelo nosso lar, pela nossa família. Mentalize a sua casa, seu lar, os cômodos da casa. Vamos mentalizar agora os familiares, pedindo que Jesus envolva todos no seu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Mentalizar os enfermos, mesmo que a gente não se lembre nenhum agora nesse momento, alguma pessoa bem próxima, mentalizar os que estão nos leitos, nos hospitais, nos cárceres, nos presídios, no frio, na fome, na miséria, nas guerras. Os irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, irmãos que se encontram nas cavernas, nos abismos, que já perderam até a forma humana, gritam, que choram, que gemem, que já perderam a esperança. Os nossos irmãos suicidas, os abortados, aqueles que abortaram, os que fizeram e sofreram, Pai, as guerras, o holocausto, a escravidão, pelos governantes e a esses que os acompanham, pelos nossos vizinhos, seus lares, seus familiares. E pedir, Pai, àqueles irmãos que nós prejudicamos, aqueles irmãos que ainda sofrem por nossa causa, aqueles irmãos que ainda trazem em seus corações a raiva, o ódio, o rancor, que ainda não conseguiram nos perdoar. Que Ele nos veja hoje um pouquinho melhor do que vidas passadas, naquele momento que Ele nos conheceu. Que hoje estamos tentando buscar essa melhora, curar nossa alma, que é o nosso tema de hoje, doença, cura, evangelho, saúde, que a gente está aqui tentando curar nossa alma, tentando nos curar. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, continue conosco, nos abençoando e nos intuindo para o nosso caminhar do nosso programa. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é saúde e evangelho. Mandando um abraço aqui para Maírce Breves. Maírce, obrigado pelo presentinho. Marcelo Silva, Marcelo, um abraço. Marcelo, Bia Montella, Suzana Azevedo, tá sempre com o Ricardo, um abraço, meu irmão também. Teca Santos, Leida Saar, Inês Cristina, Vana Lúcia, um abraço a todos, muito obrigado. A gente hoje, o nosso assunto, saúde e evangelho. A gente começa uma provocação com o nosso irmão que vai falar com a gente, nosso irmão Luiz Sérgio, colocando para a gente aquele conceito, né, da Organização Mundial de Saúde, que já coloca para a gente que mudou esse conceito, né? O estado de saúde pela própria OMS é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Porque a gente pensa, você está bem, está saudável, está com saúde, só porque você não tem nenhuma afecção, nenhuma doença, mas o conceito espiritual é outro e vai muito mais além. Sérgio, fica à vontade. Na verdade, esta definição de saúde foi evoluindo ao longo do tempo. Na primeira definição da Organização Mundial de Saúde, havia uma restrição que saúde era o completo bem-estar psíquico, biológico e social. Restringindo então essas três dimensões. Na última grande definição se colocou a dimensão espiritual. Então agora estar em perfeita saúde é você estar em equilíbrio com essas dimensões, não só biológica, não só psicológica, não só social, mas também espiritual. Evidentemente que é muito difícil estar com saúde num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos ainda em caráter evolutivo, caminhando de forma muito lenta à evolução. Por isso que nós estamos doentes, porque nós habitamos esse planeta que é próprio, né, que condiz com que todos que estão aqui ainda tem muito a depurar. E alguns dados tornam este assunto muito importante. Alguns estudiosos determinam que em 2020 o transtorno da depressão será a segunda maior doença do planeta Terra.
cerca de 30% dos habitantes do planeta, ou seja, a previsão é de 8 bilhões de habitantes no planeta, que 2 bilhões e 400 milhões estarão com depressão ou transtorno da depressão. Ao se fazer uma análise, e volto a dizer, eu não sou médico, mas pelos estudos, que não há ainda nenhum diagnóstico ou exame de imagem que possa determinar a depressão. Porque a depressão não é uma doença clássica, ela é considerada um transtorno pelos psiquiatras. Porque a doença pode ser detectada por um exame ou por um diagnóstico mais apurado, mas o transtorno não. Então a depressão, o transtorno da depressão, o transtorno da ansiedade é classificado como uma doença da alma. Porque o corpo físico não apresenta elementos que o classifiquem. Interessante. Então é muito interessante a gente perceber que Jesus, como o maior médico de almas de todos os tempos, aquele que conhecia de forma perfeita a nossa alma, e aí eu gostaria de pedir a sua permissão numa definição que alma é o espírito encarnado, porque na sua condição fora da carne ele é espírito. Emmanuel nos fala que ter a saúde espiritual é estar em perfeito equilíbrio da alma. Então seria você na condição de encarnado, ter um equilíbrio tal que você estivesse realmente, totalmente conectado com Deus. E se você estiver nessa condição de conexão com Deus, você não ficaria doente. Então a gente tem uma definição que, na verdade, ter uma saúde integral, baseada nos conceitos, é estar perfeitamente em equilíbrio com Deus. Ou seja, está num plano espiritual bem elevado, Isso. Né, já bem avançado, bem adiantado no crescimento espiritual, está já lá quase angelical. E aí o que acontece? Onde está Deus? Jesus dizia que o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Então Deus está no coração dos homens. Se Deus está no coração dos homens, podemos afirmar que nós temos o potencial de estar em equilíbrio. Porque nós temos o germe do Criador dentro de nós. Então é possível sim buscarmos, por exemplo, numa encarnação na Terra, a busca da saúde integral, desde que tenhamos o desejo de nos conectarmos com Deus. Nós temos essa capacidade, esse potencial, mas falta vontade, falta acreditar, falta, né? É o que nós vamos estar falando aí. Qual é a força motriz? O poder, o pensamento, querer. Podemos até dizer que a doença é essa força motriz que impulsiona a alma em busca de Deus. Porque quando estamos aparentemente sem doenças, dificuldades financeiras, sem dificuldades físicas, emocionais, o que nós fazemos? Normalmente nós até esquecemos de Deus, né? Isso aí. Tá tudo rodando bem, para que Deus? Quando que nós precisamos de Deus? Quando que nós temos aquela vontade ou necessidade de buscar no Wi-Fi a nossa conexão com Deus? É quando a doença ou a moléstia nos acomoda. Então eu gosto muito da definição de dor, divina oportunidade de regeneração. E aí nós precisamos quebrar um grande paradigma, porque no conceito tradicional judaico, toda doença, toda dor, ela é associada a um pecado. Não foi assim desde o início? Adão e Eva moravam no paraíso, nem doença tinham. Mas existia uma regra que não poderiam comer da maçã. E quando comeram da maçã, o que fizeram? Ficaram doentes. Então, a nossa matriz religiosa ainda está muito relacionado a doença a um fato punitivo. O que, graças a Deus, a doutrina espírita nos ensina, que na verdade a doença não é punição, a doença é oportunidade. E aí podemos associar a segunda palavrinha da noite, que é o Evangelho.
O que representa o Evangelho no conceito de saúde e doença? Eu queria pedir a sua permissão, Claro, vamos lá. só para ler aqui, Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Evangelho deriva do grego, que significa boa nova, boa notícia. Então, o que tem a ver boa nova, boa notícia com saúde? E nesse texto de Mateus, olha que interessante. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? É a primeira palavra circunscrita num simbolismo incrível. Os mais antigos sabem que o jugo, na roça, era aquela peça de madeira que você colocava no boi, que um boi andava um do lado do outro, você colocava no boi, por quê? Porque senão o boi saía do caminho. Como ele estava atrelado a outro boi, se um boi fosse para lá, ele teria que carregar o outro. O jugo, nesse caso específico de Jesus, poderíamos dizer ser o Evangelho. O Evangelho como um roteiro. Como roteiro. Um Evangelho como um caminho. Como guia seguro. Alguns até dizem que o Evangelho é um poderoso receituário que, se ao seguirmos, não só conhecê-lo, mas sentir e vivenciá-lo, poderemos nos curar do ponto de vista das nossas moléstias. E vale observar, né, Totti, que dos 35 milagres de Jesus, 17 foram curas físicas, foram curas de doença. E nós observamos que naquele ato, não vou nem entrar como é que Jesus curava, ele dizia: vá, a tua fé te salvou. Então Jesus pela primeira vez define que quem salva alguém, quem cura a moléstia de alguém, não foi Jesus. E aí Jesus nos traz o conceito de fé. Fé vem de fides. Fides vem ser fiel a você. Fidelidade. Ser fiel ao seu potencial divino. Nós não falamos aqui há pouco aonde está Deus? Deus está no seu coração. Então, se você é fiel a isso, se você acredita no seu potencial, você tem dentro de si o médico e o medicamento necessário. Então, a cura da doença não vem de fora para dentro e de dentro para fora. Mudou. Jesus, então, através disso, disse: se você quer se curar, venha até mim. Ou seja, siga meu exemplo, beba o Evangelho, viva o Evangelho. Viva o que eu vivi. E ele vem colocar, né, depois essa sua fé te curou, vá e não tornes a pecar, não volte a pecar. Ou seja, senão você vai ficar doente de novo. Exatamente. Quanto mais ele se depurar, se limpar, não comer, ele vai se... Eu gosto muito de estudar a etimologia das palavras, eu sou um aficionado por isso. Porque as palavras têm muitos significados, né? Claro. O significado de pecado é peste, é errar o alvo no contexto. Então, o que significa? Quando nós pecamos, nós estamos, na verdade, errando o alvo. Que alvo é esse? Estamos nos desconectando de Deus, estamos nos afastando de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio porque nós temos como premissa básica poder nos afastar de Deus. Ele nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos a opção de nos afastar dele, a opção de estarmos doentes é uma opção nossa, real. Mas Ele também nos deu a possibilidade de, se nós
nos aproximarmos dele, nós também nos curamos. E quando Jesus disse, vai e não peques mais, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você errar, você terá a possibilidade de acertar. Agora, se você permanecer no mesmo erro, você ficará doente outra vez, porque foi o seu afastamento de Deus que te propiciou a doença. Eu gosto muito, tem um livro que eu proponho a todos lerem, um livro até relativamente antigo, chama Evangelho e Saúde, que o autor diz assim, nós somos como um automóvel. Esse automóvel, que é esse corpo físico, nosso corpo espiritual, nosso corpo espiritual, foi dimensionado para usar apenas um combustível, que é o amor. Toda vez que a gente muda esse combustível, a gente adoece. É como se você tivesse um automóvel a álcool e resolvesse colocar óleo diesel nele. O que vai acontecer com esse motor? Vai dar problema. Ou colocar um combustível que tem areia, que tem alguma coisa ali, vai aos pouquinhos. Então, na verdade, nós temos, através do livre-arbítrio, toda a liberdade de mudar o combustível. E isso é prova de amor a Deus, a nós. Mas nós sabemos que num determinado momento da vida, nós precisamos do amor para que nós possamos ter saúde. Por isso, é que nós temos numa passagem tão bonita do Evangelho, e aí eu tenho que voltar ao Evangelho, que é o doutor da lei, que procura Jesus e faz aquela pergunta tão importante, como eu faço para obter a vida eterna? E aí Jesus diz, o que está escrito na lei? No Torá, e o doutor da lei diz, que cumpre, que faz tudo. Que... amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força e de toda a alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Combustível amor. Então, naquela época, Jesus já nos diz, ame de forma incondicional, ame sem preconceito, ame como Jesus amou, ame sem julgar, ame perdoando, porque isso são expressões de amor. Ame sendo caridoso, ame oferecendo um seu tempo, como o Totti e o meu amigo que está ali oculto faz. Um domingo poderia estar na família, está aqui divulgando a palavra. Isso é expressão do amor. Foi isso que Jesus nos pediu, que nós pudéssemos guardar um pouquinho do nosso tempo em busca do próximo. E os transtornos, como a gente disse anteriormente, embora não seja médico, como são doenças da alma, a própria doutrina espírita tem receituários maravilhosos. A prece, a oração, já começa por ela, né? O culto do evangelho no lar, o passe magnético e principalmente a reforma íntima. O desejo, a necessidade que chega num determinado tempo que nós precisamos nos arrepender. Difícil. Aquele momento da sua vida que a doença bate à sua porta e você é obrigado a fazer uma reflexão. Rever conceitos, rever valores, rever atitudes. Sérgio, e a gente volta lá no primeiro ponto que você chamou a atenção na leitura da sua página, o pensamento. Pensamento. A doença ou a cura já começa aí também. Tudo é a base do pensamento. Quando o Chico coloca ali só um pouquinho. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Perfeito. Você falou. Afinal, o mesmo tempo que emprega para a queixa, maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama. Ou seja, parar de queixar, de reclamar. Isso tudo são doenças que a gente está trazendo, né? O que você traz, de novo, você colocou do coração. Então, se você é otimista, esperançoso, você é uma pessoa positiva, isso gera saúde. Agora você está reclamando, você está todo desgostoso da vida, está adoecendo. A doutrina nos traz que o corpo físico, ele é o efeito de todas as causas. E há uma única causa que é o princípio inteligente. Então, adoece primeiro a alma, o espírito encarnado. E isso pode se dar de duas formas.
em função de hábitos nessa vida, se você bebe muito, se você come muito, se você fala mal de outras pessoas, ou então em função de vidas pretéritas, que são as doenças provocadas quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não cumprimos as leis de Deus, quando nós, por exemplo, desejamos fazer o mal. O nosso corpo perispiritual é um grande armazenamento de experiências. Todas as nossas experiências vão sendo acumuladas nesse corpo perispiritual. Quando desencarnamos, que retornamos para o lado de lá, esse filme, que foi a nossa existência física, ela é armazenada. Porque na próxima encarnação, eu preciso dar continuidade ao treino da vida. E estas energias que foram oriundas de erros, de escolhas não feitas, muitas das vezes vêm em forma de doença. São câncer, por exemplo, que você vai no médico e o médico faz uma análise sua, da sua família e diz assim, você não era para ter câncer. Ou uma doença autoimune que surge na sua vida que não há nenhuma explicação médica e você se depara com uma doença. Então, quando você tem uma doença que não é explicado pela medicina, apenas fatores pré-existentes podem justificar. E aí, mais uma vez, Deus, em sua infinita bondade, possibilita que a doença seja a oportunidade não só de educação para o espírito, mas também que a doença física e o corpo físico seja o expurgo dessas energias. Olha que coisa fantástica, Totti. Agora, como é que vai entender isso, né? Olha que coisa fantástica. Então você, durante uma existência física, você cometeu erro, você matou alguém ou você prejudicou alguém. Eu não sou daqueles que acredita na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Eu não acho que se eu matei alguém numa existência, eu preciso morrer na outra. Eu não acredito nisso. Médiuns. A maioria dos médiuns que hoje trabalham nas casas espíritas, hoje estão tendo a oportunidade de curar aquilo que na existência passada eles fizeram mal. Claro. Então eu não preciso estar doente porque eu cometi um ato na vida passada e deixei alguém doente. Eu venho agora para curar. Curar não no sentido que tem poder, mas ser um instrumento da espiritualidade para amenizar, para confortar, porque a gente faz alguns trabalhos, né, Torte, com toda a nossa ainda dificuldade, que as pessoas estão muito carentes. Quando a doença bate à porta, a primeira coisa que vem é perder a esperança. E quando o ser humano perde a esperança, fica muito difícil. Então eu vejo que os núcleos das casas espíritas devem ser este porto seguro, de você, através da evangelioterapia, através das parábolas de Jesus e através da doutrina espírita, você possibilitar que esse que está momentaneamente fragilizado pela doença possa se lembrar de Jesus, possa voltar a memorizar o que Jesus falava. Totti tem uma passagem muito bonita, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte é uma expressão, Gandhi falava que se todos os livros fossem queimados e apenas o Sermão do Monte permanecesse, valia tudo. Bem-aventurados os aflitos. Meu Deus, nós estamos falando disso, Evangelho e Saúde. Você que está aflito, você que está com uma doença, você é um bem-aventurado. Você está tendo uma oportunidade divina de não só de se reparar perante as leis, mas se reparar perante esse Deus vivo que mora no seu coração. Vem preencher as falas do Mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando você se deixa o Evangelho tomar conta, adentrar, você conhece, você tem conhecimento, né? Vem a doutrina, que é o Consolador, né? Aí você tem um entendimento, como você colocou aí, você sabe por que eu estou passando por esse momento. Tem um porquê. Deus não é mau, Deus não quer. Dizem que tem duas perguntas, uma que você não deve fazer e uma que você deve fazer quando a doença bater à sua porta. Vamos lá.
Uma que você não deve fazer, porque eu estou doente. Porque quando você analisa o porquê você está doente, a nossa tendência natural é culpar outros. Muitas das vezes até culpar Deus, que não tem nada a ver com essa história. E uma que você deve fazer, o que essa doença está querendo me modificar. Para quê que eu estou doente? Por quê? Qual é a mensagem de Deus na minha vida agora com essa doença? O que eu preciso refazer? Que caminho eu preciso refazer? Vamos endossar com essa frase do Emmanuel, claro, para a gente ilustrar isso que você está acabando de falar. Olha só. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma. Perfeito. E situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Olha que lindo. Você está acabando de falar aí. Existem duas traduções para o termo bem-aventurados. Do grego, bem-aventurado significa feliz. Mas do aramaico significa outra coisa. Estar em movimento. Estou arrepiado. O que é estar em movimento? Olha a última palavrinha ali. Por isso é que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos estão em movimento, não estão parados. Porque o que nos paralisa? A saúde nos paralisa. A grande necessidade de termos e não sermos nos paralisa. Olha a frase do Chico aí que você está falando, bacana. A ociosidade é um abismo. Parece até que nós combinamos, hein? Mas nós não combinamos. Aí fala, quem não procurar ocupar seu tempo tem um espírito tomado pelos pensamentos oriundos de mentes enfermas. Precisamos nos ocupar sendo úteis aos nossos semelhantes e a mente desocupada traz doença para o espírito. Você pode endossar as suas falas. Porque o espírito, para evoluir, ele tem que estar em movimento. O movimento é uma essência do esteio espiritual. Como que a gente consegue sairmos de Deus? É o princípio da unicidade. Saímos de Deus e voltaremos para Deus. Esse retorno para Deus, ele é através de movimento. Porque se você não fizer nada, você fica parado. As pessoas que têm muitas dificuldades nesses trabalhos que nós temos feito, quando você vê que a pessoa chega assim e fala assim, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo pelo seu próximo? Você está participando de algum projeto social? Você está reservando o seu tempo, mesmo que seja pequenininho, para ajudar uma casa espírita? Ou um outro templo religioso? E você pode observar que isso não é uma regra, mas uma grande possibilidade, que pessoas que estão ou doentes do corpo físico ou com algum tipo de transtorno, estão imóveis. Porque a depressão, eu estudei isso um pouquinho, ela é o quê? Ela é um congelamento. Muitas das vezes a depressão ela é confundida com tristeza, né? Melancolia. Então, na verdade, quando você está deprimido, você está parado. Por isso que nos tratamentos, e aí em alguns casos precisa haver realmente a medicação para estimular a serotonina, as endorfinas, mas você precisa também sair, você também precisa fazer alguma coisa. Porque mais uma vez Jesus nos ensinou, é dando que se recebe. Quando a gente participa de qualquer trabalho que seja, no passe, numa casa espírita, qualquer tipo de atividade, tenha certeza que o maior beneficiado é quem doa. Porque quem doa recebe duas vezes. O amor ofertado, ele vem num sentido contrário muito mais ampliado. Isso Jesus também disse. Então, você que passa pela dificuldade agora, que seja um transtorno, ou então que seja uma doença do corpo físico, que seja evidentemente doenças que você não consegue se movimentar, mas é muito importante que você busque, por isso que Jesus disse, vinde a mim, saia do imobilismo e venha até a mim, venha até o Evangelho. Luiz,
as pessoas procuram a casa espírita, né, muitas das vezes, para a cura do corpo físico, né? E ficam mais assim ligadas às curas, aquelas coisas, não gostam nem muito de palestra. E tem uma passagem de Jesus que ele estava, né, pregando, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Sônia Conte, Cláudia Moraes, Jefferson Delgado, Cláudia do Santo Sacramento, Marli Cruz, Márcia Dias Valins e Vanice Almeida. Jesus, quando estava aí parece que Pedro chega para ele, acho que Pedro ou Tiago Menor, você fala assim: mestre, o pessoal está reclamando muito, você fala muito e fica pouco tempo para cura, para atendimento da cura. Muda, vamos mudar. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas falou assim: tudo bem, vamos mudar. Aí no dia seguinte mudou. Primeiro as curas, para depois falar. Então ele curou tudo, aí ele parece que foi pegar água no cantinho assim, na hora que ele volta, não tem mais ninguém. Eu falei: cadê as pessoas? Foram embora. Então as pessoas vão, mas no centro espírita, a pessoa, essa cura, há fatos comprovados que a partir do momento que já adentra a uma casa espírita na palestra, ali já existem curas, a possibilidade de tratamento. Muito antes, Totti. Leon Denis fala que a vontade é a maior potência da alma. Quando você está doente, que seja uma dor emocional, que seja uma dor física, que você se predispõe a sair da inércia, que você vai em direção a Jesus, os benfeitores já estão trabalhando. Que a pessoa queira, é o que Jesus falava. Chegava lá os aleijões, lá, tudo torto lá. Jesus, o cego, o que queres? Precisa perguntar. Mas é isso que você está falando. A pessoa precisa querer. Exatamente. E nos casos de cura das parábolas, todos se movimentaram. A mulher hemorrágica atravessou a multidão e quis tocar as vestes de Jesus. E olha que naquela época, a mulher, quando menstruava, não podia ser tocada. A mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Imagina uma mulher com uma hemorragia, 12 anos, devia ser uma mulher totalmente apartada da sociedade. Ela, quando descobriu que Jesus estava, ela venceu a multidão e quando ela tocou as vestes de Jesus, Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela saiu da inércia. Quantas vezes das curas de Jesus com aleijados ou pessoas que estavam no chão, ele não ia até as pessoas, ele falava: vem até mim. Porque nós temos que ter esse desejo de modificar, nós temos que ter esse desejo de ir até Jesus. Aquela cura do centurião. A cura do centurião. Poxa, você não precisa ir lá em casa não, que eu tenho certeza. Se você querer, mestre, ele queria ali, né, a cura para o centurião, para o soldado dele. Então bastou ele querer também, saiu da inércia e foi atrás de Jesus. E aí o pensamento é poderoso, né, Totti? Voltamos ao pensamento, né? O pensamento, ele não é um atributo do cérebro. O cérebro é apenas uma máquina biológica que é uma grande energia de força eletromotriz que transforma o que a consciência projeta no corpo. Então, o pensamento, ele tem um poder incrível de movimentar o espírito. Porque o pensamento do espírito em ter a necessidade de se melhorar, em ter a necessidade de ir numa casa espírita para fazer um atendimento de passe, já está movimentando ali forças incríveis. Por isso que muitas pessoas têm facilidade de obter essa cura do que outras não, porque elas querem, demonstram, elas saem de si, saem da inércia e falam: eu quero. O Divaldo conta o caso de uma senhora que procurou ele e falou assim: Divaldo, eu estou com câncer, mas não vai procurar um médico. Parece que ela vai procurar um médico, o médico falou assim: entre 1 milhão você tem 1% de chance. Então, se eu tenho 1%, eu quero. Isso. E se curou. E aí, Totti, muitas das vezes as pessoas que procuram a casa espírita têm que entender que a casa espírita não cura ninguém. Bacana. Porque a gente fica fazendo um verdadeiro roadshow em casa espírita. Enquanto a gente não é curado pela casa espírita, a gente vai falando da casa, essa casa espírita é fraca. Eu fui lá, procurei a tal reunião e o espírito não me curou. Como disse Jesus, nós nos curamos. A casa espírita é apenas uma ponte. Muito a bem casa colocado. espírita é apenas um meio de você se curar. Porque quando você procura uma casa espírita e você entende que a doença é um processo, ela não é um fim, e que você acredita que isso é algo que está na sua vida para te fazer uma coisa melhor e não piorar,
que a sua doença não é uma punição de Deus, mas é uma oportunidade divina de aprendizado, você verdadeiramente se cura. Porque tem uma diferença, né, Totti? O que é curar o corpo físico? É ficar sem doença. Mas o que é curar a alma? É compreender o objetivo dela. Quando o espírito, a alma, entende o objetivo da dor e da doença, ele se cura. Mesmo que o corpo físico esteja doente. Porque o corpo físico, como um grande absorvedor de energias, ela muitas das vezes, aquela doença precisa ser extirpada, retirada pela medicina, um câncer. Mas quando a pessoa compreende isso, muitas das vezes ela deixa de ter outro. Porque a doença possibilitou o aprendizado. E é isso que Deus quer que nós aprendamos. Porque, Totti, nós somos crianças espirituais, nós ainda somos muito pequenininhos. Às vezes a gente entra numa vaidade, né, Totti, de ler livros, que eu li tantos livros, que eu já li tanto livro, e a gente vê, mas, assim, mas o que você está colocando em prática? A trilogia da sabedoria, conhecer, sentir e vivenciar. Eu posso conhecer todos os livros espíritas, mas se eu não quero vivenciar essas experiências, eu nada terei. E nós, espíritas, ainda estamos na fase 1. Muitos de nós ainda estamos só na busca do conhecimento, mas a busca do conhecimento ainda não é aquilo que é necessário para a transformação moral. Porque eu sei que eu não posso fazer o mal, mas eu faço. Então você tem o conhecimento que você não deve fazer o mal, mas você faz. Mandando um abraço aqui para Isabel Cristina, 2 lindos amigos, Deus abençoe grandemente, beijos aos amigos. Isabel Cristina, nossa amiga, um abraço, Isabel. Jussara, Espírito Santo, né? Eu quero colocar uma coisinha, já que você tocou num ponto muito bacana, e vou pegar um gancho na sua fala para a gente saltar também esses médiuns, como você falou que a casa espírita não cura ninguém. Então esses médios que se deixam levar, pensam que ele é o curador. É bom falar com eles, não. Tudo é espiritualidade, ele é um instrumento, né? Para as pessoas pararem de endeusar essas pessoas, né? Foi como você falou, aquela casa é forte, aquele centro é bom. Não tem isso. Basta a pessoa querer se curar. No primeiro isso, a pessoa querer. O Dr. Andrei Moreira, que é um estudioso, um médico de Belo Horizonte, fala que a palavra cura deve ser sempre ter uma palavra que é um prefixo, que é auto. O processo de cura é sempre um processo de dentro para fora. O médium de efeitos físicos, o médium curador, ele é um instrumento. Ele não estava acima das leis de Deus. Totti, esses dias eu estava pensando assim, será que Jesus curou todos que passaram por ele? Eu acho que com certeza. Provavelmente não. Porque mesmo Jesus sendo um Cristo, aquele que estava doente porque estava se reparando perante as leis de Deus e precisava passar pela enfermidade para se reparar, nem o Cristo poderia mudar as leis e falar assim, não, você vai curar porque eu quero. Então nós temos que entender que todos nós estamos sujeitas às leis divinas perfeitas que foram criadas para espíritos imperfeitos. O que nós temos que entender? Que médiuns que vêm com uma missão de poder utilizar da mediunidade para também se reajustar perante seus débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor, como dizia nosso amigo Isidoro no Pai Nosso de Emmanuel. Nós, médiuns, somos espíritos doentes também. Os médiuns não estão acima do bem e do mal. Verdade. E muitas das vezes são mais enfermos que os próprios pacientes que tratam. Porque pelo fato de naquele momento você estar sendo instrumento da espiritualidade, não significa que você está elevado moralmente ou o suficiente acima de todos. Até porque se fosse assim, médiuns não estariam no planeta de provas e expiações. Onde médiuns estariam? Em planetas felizes, em mundos ditosos. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, entender que a casa espírita é um meio, não é um fim. Aproveite a casa espírita, aproveite os recursos que a casa espírita tem,
acompanhe, siga as sugestões que são dadas nas casas espíritas, culto evangelho no lar, o passe magnético, estar envolvido num projeto social, porque isso é uma parte importante do tratamento. Seja você mesmo o protagonista da sua felicidade. Seja você mesmo o protagonista da sua cura. Esse é o papel. E hoje está muito comprovado, a gente vê aí nas redes sociais a ciência, né? As universidades já estudando o poder da oração, do passe, ou seja, já estão buscando mais, as universidades já estão colocando na grade curricular a espiritualidade, ou seja, é verdade essa questão da gente poder receber essa cura, isso não é proibido, não. Existe a cura, é possível, tá aí, Jesus usou, né, foi um grande, curou bastante, a gente pode usar, devemos usar, buscar, não esquecer o médico da terra, né? Isso, especial. Muito importante isso, foi uma lembrança fantástica. O trabalho é conjunto. O médico da terra estudou para tratar do corpo. Eu parabenizo muito os médicos espíritas, porque o médico que já busca o conhecimento do espírito para tratar em conjunto o corpo físico dá um passo na frente dos outros, porque ele busca entender a alma e ele então passa a entender a uma dimensão que no caso dos transtornos você não consegue explicar. Pode fazer um exame de tomografia de um cérebro de alguém que está com depressão que não vai dar diferença nenhuma. Eu vi isso hoje do Dr. Alírio Cerqueira. Antes de vir para cá, me preparei. Dr. Alírio Cerqueira fala, eu sou médico psiquiatra. Pega uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão, pode fazer qualquer exame no cérebro dele, não vai dar alteração nenhuma. E a gente poderia consultar o nosso irmão Sócrates também, né? Que deixa bem claro isso que você acabou de colocar. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo, ou seja, né, não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, os médicos que tratam só do corpo... Eu digo que vem apenas um plano, né? Porque, na verdade, a medicina chinesa já faz uma análise de todos os órgãos de uma forma totalmente diferenciada, né? A medicina chinesa ela já faz uma associação entre o sentimento e a doença. Por exemplo, pessoas muito ansiosas têm mais tendência a ter gastrite. Um exemplo. É o meu caso. Às vezes a ansiedade excessiva aumenta a produção de ácido no estômago, nessa região. Quando você procura um médico espírita ou um médico homeopata, ele na verdade ele não vai só tratar com omeprazol. Ele vai te fazer o quê? Ele vai entender o que você está sentindo, qual a dificuldade da sua vida, que momento que você está passando. Então ele vai fazer uma anamnese psicológica e vai te dar não só a medicação que é necessária, isso a gente sempre fala nos trabalhos, nunca abandone a medicina terrena pela medicina espiritual. E não aceitem que médiuns que estejam com benfeitores digam assim, não, abandona isso e vem cuidar só da medicina espiritual. É um conjunto, é um trabalho integrado, um ajudando o outro, um complementando o outro. Muito bem lembrado por você, Tom. A gente vai, o Sérgio daqui a pouco, depois da agenda, ele vai colocar pra gente, um trabalho que está chegando em Volta Redonda, de cura, o pessoal que trabalha lá em Bananal, que ele vai falar depois da agenda pra gente. Pra gente encerrar, coloquei ali um trechozinho do André Luiz, cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeia alegria. A esperança é medicamento no coração, André Luiz. Para encerrar, 2 minutinhos aí para você fazer o fechamento. Antes de mais nada, amigo, agradecer. Toda vez que você me faz esse convite, eu me renovo. Bacana. Porque é a oportunidade, não daqui de mostrar conhecimento, porque eu não tenho nenhum, né?
E não se iludam pelas belas palavras, porque muitas das vezes nós não somos na prática aquilo que falamos. Bacana, muito bacana. Né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Falar é fácil, fazer é muito difícil. Então não se iludam que o que eu falei de belo aqui, não necessariamente isso é a minha vida, né? Bacana. Mas já é um passo, né? Estamos a gente já está querendo melhorar. A gente faz vários tipos de trabalho. A minha casa-mãe é o Centro Esperança de Luz, na Califórnia, que nós temos um atendimento às quintas-feiras, que é o apoio perispiritual das inadequações orgânicas, que se você quer conhecer a casa na Califórnia, vá à quarta-feira, passe pelo atendimento fraterno, que se for o caso, você vai ser encaminhado para o trabalho na quinta ou outras atividades que a casa tem. Também fazemos um trabalho em Bananal, que é um trabalho também de fluidoterapia, na Serrinha do Alambari, em Bananal no primeiro sábado, na Serrinha do Alambari no segundo sábado, e no terceiro sábado estamos fazendo um trabalho aqui também no Missionários da Luz. Aqui em Volta Redonda. É aqui no Aterrado, do lado do Náutico. Mas muito mais importante é do que nós falamos hoje, para encerrar, lembre-se, a cura está dentro do seu coração. A casa vai só te ajudar. É isso, amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez por essa oportunidade. Vamos na nossa agenda e a gente vai falar de um lugar que é bem conhecido, o Sérgio conhece, o Sérgio conhece lá, que é o Lar de Frei Luiz. Está saindo um grupo de Volta Redonda, vai passar o dia lá tem tratamento, tem palestras, tem um dia todo de visitação. Interessados, está aí o telefone para contato. Muito legal, já fui também, conheço essa casa, muito legal. E como existem os católicos, os evangélicos, que vão fazer trabalho junto aos hospitais públicos, aí, né, fazer aquela oração, acompanhamento, o grupo espírita foi convidado. Então tá aí, ó, estamos organizando um grupo para ficar de acompanhante nos hospitais públicos. Vamos ter capacitação e será elaborado escala com 3 horários de entrada, 2 durante o dia e 1 para a noite. Quem quiser é só deixar o telefone aí, o contato aí, que a gente vai fazer um grupo para estudo, capacitação. O pessoal da capelania, lá do próprio hospital, fez o convite ao pessoal do Conselho Espírita, a Nair me passou, nós estamos aqui divulgando, quem quiser participar com a gente, então, desse trabalho. Então, é esse o nosso trabalho de hoje. A gente vai pedir o nosso irmão Sérgio, por gentileza, fazer a prece de encerramento. Muito obrigado, muita saúde e muito evangelho. Obrigado a todos vocês aqui que trabalharam para que esses 50 minutos pudessem acontecer. A boa prática diz que nós devemos nos dirigir a Deus em 3 ocasiões. A primeira é louvar. Louvar como ato de reconhecer Deus como Criador do universo, Pai de infinito amor, onipresente, onipotente, justo e bom. E que este Pai de amor governa as nossas vidas, deu-nos a vida. E esta vida é o bem mais precioso que nós temos. O segundo momento deve ser de gratidão. Não só agradecer aos momentos de felicidade, não só agradecer quando estamos saudáveis, mas agradecer a Deus por todas as oportunidades que estamos tendo. Agradecer a Deus quando a enfermidade bate à nossa porta. Agradecer a Deus por tudo que estamos vivenciando, aos nossos entes queridos. Agradecer a Deus pela natureza, pelo sol, pelo ar que respiramos. Em terceiro lugar, pedir. Porque Deus espera sim que nós possamos pedir através da prece. E é nesse momento que nós queremos Deus de amor. Deus que transcende as religiões. Deus que é a essência de todas as coisas. Gostaríamos de pedir por todos aqueles que nesse instante estão nos hospitais.
a nossa irmã Neide Boixá, que está no Rio de Janeiro, e todos aqueles que agora, mentalmente, nossos irmãos que estão conectados com este programa, possam estar projetando. Pedir pelos que estão em suas casas, com algum tipo de transtorno, que seja depressão, ansiedade, que estão pensando no suicídio, que possam nesse instante deixar que a luz de Deus possa tocar os seus corações, renovando as esperanças, renovando a certeza que não há ninguém absolutamente sozinho, porque Deus habita no coração de cada um. E pedir por este planeta, para que o amor, para que a união, para que o entendimento se faça no coração dos homens, para que possamos todos, unidos, de corações entrelaçados, com o espírito da caridade, podermos a cada dia nos tornarmos instrumento de Deus. Agradecer aqui aos familiares, representados pelos nossos irmãos presentes, a casa que nos acolhe com tanto carinho, e a todos aqueles que porventura, neste momento, estejam precisando de nossas preces. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje, agora e sempre. Que a paz de Jesus reine definitivamente em todos os corações. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz. Até o próximo programa.